esta minha explanação de introdução a esta primeira reunião de Conselho Deliberativo da primeira plana das Cortes da Casa Imperial Luso-Brasileira, Casa da União Brasil, Portugal, Algarves, Comunidade Tradicional Lusitana, mais especificamente do ramo da dinastia única de Borgonha, templário cristão Avis Trastamara, da família Lisboa. Esta reunião está sendo presidida por Dom Antônio César, que é o chefe deste ramo que eu citei agora, e está sendo dirigida por mim. Me dirijo aos que já concluíram o credenciamento para este conselho, para participar deste conselho, e cito seus nomes. Bom, antes de dizer os nomes de quem já está credenciado, eu gostaria de estender, esse credenciamento ao decorrer da reunião e manter aberto a palavra, porque as pessoas possam continuar publicando, por ser a primeira reunião, por nós termos tido uma divulgação muito pouca, nós divulgamos muito pouco esta reunião, então nós também não estamos cumprindo à risca com os horários programados para as pautas, então não podemos exigir também tanta perfeição assim no cumprimento do programado. Também quero ressaltar que está aberto para quem queira opinar sobre a organização mesmo em si, sobre os pontos de pauta, os tempos que estão sendo dados para a exposição dos assuntos, os prazos, tudo isso estamos abertos também a reconsiderar. Como estamos colocando em prática, é a primeira reunião do Conselho, nós estamos aprendendo um pouco também com a experiência. Bom, então me dirijo ao confrade Alessandro Assis, que é membro do Regimento de Mordomo-Mor da Casa Imperial, Dom Antônio César, Duque de Lisboa, chefe deste ramo, que preside esta reunião, chefe de um dos ramos da Casa Imperial e é quem está tendo a iniciativa de organizar a corte e convocar também aos demais ramos. Dona Camila, que também é da Casa Lisboa, a confreira Cássia Queiroz, que é líder, me desculpa se não me engano, que é em Brasília, líder do movimento monarquista. Professora Cleusa Farias Rosa, filósofa de Porto Alegre. Daisy Midler, me desculpa que eu não a conheço, mas vamos nos conhecer no decorrer da reunião. O irmão Eduardo Zapata, que é da Argentina. Dona Eni, também Dona Conceição, também membro da Casa Lisboa. Senescal Geraldo Montenegro, Senescal da região do Grão-Pará, do Regimento do Mordomo-Mor também. Jairo Fávila, me desculpa, também não o conheço, gostaria que se manifestasse para que nós saibamos a quem representa, em que parte do movimento monarquista está participando. Não só o movimento monarquista, também pode ser pessoal da heráldica, pessoal que é de outros países como Portugal, Angola, Moçambique, outros países membros da CPLP, outras autoridades também estão representando suas entidades, participando desse conselho sem problema nenhum. Não é necessário ser monarquista para participar da corte, nem dessa reunião.
assim como não é necessário ser um membro de uma das casas ou um servidor de uma das casas para apoiar a restauração. A pessoa pode ser monarquista e não seguir a nenhuma das casas, simplesmente quer a restauração da monarquia. Já vou falar mais sobre isto. Confrade Jó Rodrigues, Jó Fávila. Confrade Jó Rodrigues é também liderança do movimento monarquista. Jó Fávila, me desculpe, não o conheço. Joelton Iveson, também não o conheço. José Olivadal Becker, também não sei a quem representa. Júlio Alberto Moisá, Dona Magda, da Casa Imperial, membro da família Lisboa. Medino Inhambirri, eu presumo pelo nome e pelo apelido que seja de outro país, né? Mais especificamente africano. Dom Miguel, da Casa Imperial, da família Lisboa. Pedro Tavares Nicodemos Filho, que também me desculpe que eu não conheço, não posso anunciar a quem representa. Escudeiro Rodrigo Kramer, também é membro do regimento do Mordomo Mor. E o senescal Rony Xavier, que representa a senescalia do Grão-Brasil. Bom, então estamos aí já no mesmo modelo, fizemos a primeira reunião do Comitê Executivo e agora estamos fazendo o Conselho Deliberativo. Como eu já falei, depois vocês podem opinar sobre o modelo de reunião que a gente está fazendo e tal. A participação aumentou, a pessoa já está começando a entender como funciona, já estão se manifestando. Nós não aprontamos ainda a ata. Eu vou abrir, né, o debate, os debates dos assuntos. Nós temos aí algumas propostas, tem outras, além das que eu mesmo apresentei. Eu peço que o pessoal que tenha propostas a debatermos, que as apresente, de preferência nas primeiras horas do dia. E eu apresentei já 2 vídeos, um do príncipe Garrios, da casa Elchemor, que fala sobre a desunião ou as divisões do movimento monarquista. Lembrando que a princesa Dona Isabel Cristina, ela teve uma preocupação muito grande que não se formassem partidos em torno de disputas dinásticas na Casa Imperial. E hoje a gente olha com tanta tristeza que há as divisões, sim, há defensores e seguidores de ramos que apoiam a outros ramos, ramos unidos, mas há também uma divisão muito grande dentro de um mesmo ramo da Casa Imperial, às vezes dentro de uma mesma família. Chega a ter 3 correntes dentro de uma mesma família, de divisão, de disputa, e a gente vê os seguidores brigando, né? Nós vemos muita coisa inútil no movimento monarquista, muitos debates inúteis que não levam a nada. As pessoas se dedicam ao movimento monarquista como se fosse um hobby, como se não fosse algo importante, como se não fosse uma proposta real, uma proposta com vias de ser realizada, de ser levada a cabo. Então, nós lamentamos bastante estas posturas, mas a gente reconhece que isto não são atitudes da liderança do movimento monarquista. Isto não são atitudes também dos monarcas, membros das famílias, dos ramos da Casa Imperial.
Estas são atitudes de monarquistas neófitos, de monarquistas, alguns até infiltrados no movimento, alguns até mal intencionados, mas acredito que a maioria o faz por ignorância mesmo, por ter um pensamento republicano, por ter um desconhecimento do que é a causa, que a monarquia ela não existe se não existir aclamação. Monarquia não existe sem monarca, e monarca não há sem aclamação, e aclamação não há sem unanimidade, e unanimidade não há sem consenso. E é isto que nós estamos aqui a construir. Dom Antônio César, ele se aproximou da Aliança Restauração Nacional, que era o nome antigo deste movimento. Esse movimento mudou de nome este ano. Foi aí uma proposta do confrade Virgílio de Carvalho, a alteração do nome. Por coincidência, a outra vez que o movimento alterou o nome também foi um outro Carvalho, foi o Gabriel Carvalho que propôs que o movimento se chamava Arena, e nós passamos a nos chamar Aliança Restauração Nacional, e agora nós nos chamamos Comunidade Tradicional Lusitana. União, Portugal, Brasil, Algarves. União, Portugal, Brasil, Algarves e Comunidade Tradicional Lusitana. Esse é o nome do movimento. E em 2017, já participava antes, né? Dom Antônio César, Dom Bertrand, Dom Luiz Felipe, quem mais? Dom Rosário, né? Esses monarcas já participavam antes, né, desse movimento, já eram simpáticos, mas Dom Antônio César aderiu totalmente e abraçou este movimento em 2017. E até agora nós estamos esperando também que outros monarcas o façam, porque este movimento visa a unificação dos movimentos monarquistas. Não existe forma de centralizar o movimento, obrigando a todos os monarquistas a seguir uma pauta muito estrita e radical de agendas. Não existe essa possibilidade. Não há também alguém com autoridade ou legitimidade para decidir quem é ou quem não é monarquista. A monarquia, ela pertence a todo o império. Um império formado por 10 nações com quase 300 milhões de habitantes. E quem somos nós para fazer a acepção de pessoas? Aquele que se somar ao movimento é monarquista. Aquele que se autoproclame monarquista, assim o é. Se nós não criarmos convenções, se nós não criarmos parâmetros para decidir quem é ou quem não é monarquista, não podemos fazer esta divisão. E há, sim, alguns movimentos, alguns grupos que fazem isto. Eles decidem quem é ou quem não é monarquista. Isto não ajuda na união, isso só ajuda a formar dissensões. E cada grupo disputa seguidores com os outros grupos e organiza os seus próprios eventos, tem a sua própria agenda. Alguns grupos dialogam com outros, né, e estão em torno aí de um dos ramos da Casa Imperial e fazendo um lobby para afastar a todas as pessoas que não tiverem nada a ver com grande parte das suas pautas. Então, uma das primeiras coisas que eles fazem, eles obrigam as pessoas a declarar apoio a um príncipe, como se existisse uma eleição para príncipe. Não há eleição, não há nem mesmo uma corte convocada, não existe esta questão de quem deve ser o imperador.
A monarquia, na monarquia não existe esta disputa. O direito é divino e o direito independente da opinião ou do apoio de quem seja, a não ser quando isto seja posto em questão em uma corte, mas participa da corte pessoas qualificadas. Não é qualquer um que vai ir opinar quem é ou quem não é príncipe. Quem é ou quem não é o herdeiro, quem é ou quem não deve assumir e ser o imperador. Além do mais, esse também não é um assunto de arrancada, não é uma pauta de arrancada. E aí, assim, ó, vamos aprofundar o debate, porque quem nos traz boas luzes sobre isto foi o príncipe da casa Elchemor, que é uma casa árabe muito antiga. É uma dinastia imperial, assim como a nossa, e assim como a nossa, ela está há muitos séculos afastada do trono, em exílio. Há muitos séculos eles estão em exílio. Mas eles estão aí conquistando um apoio e uma simpatia muito interessante de grande parte do movimento monarquista. Nós saudamos também aqui a iniciativa do príncipe. Ele tem compartilhado via remota, né, via rede social, um curso de formação de cavaleiros. Ele está no esse mesmo esforço da chefia da Casa Imperial de transformar todos os monarquistas em cavaleiros, que eu acho que é este que é o caminho. Nós precisamos transformar os monarquistas em cavaleiros para evitar todos esses erros que eu estava dizendo, da desunião, da falta de disciplina, da falta de adestramento, da falta de conhecimento. Então, ele está aí formando sua cavalaria, mas principalmente ele está compartilhando conhecimento com as pessoas, porque é impossível, não vai ter restauração se não houver conhecimento do o que se quer, né? Qual é o programa que se quer. E também essa ideia mínima de união, né? Que as pessoas são muito republicanas, são muito briguentas. Olha, esses últimos dias aí, agora que nós estamos nos organizando esses eventos, nós temos recebido muitos ataques, ameaças. Nós temos grupos de WhatsApp que a gente utiliza para alguns grupos nós utilizávamos para a organização dos encontros. Esses grupos eles foram boicotados, foram atacados, foram desvirtuados. Algumas lideranças saíram destes grupos. Nós perdemos um pouco o contato com as lideranças. Existe também um certo envenenamento em relação a nós. Existe um certo assassinato de reputação e um interesse muito forte em afastar as pessoas de nós ou do movimento, ou seja, do seu círculo monárquico, do seu grupo, né, do seu grupo organizado, ou a pessoa se afasta de nós, né, da Aliança Restauração Nacional, que agora se chama União Comunidade Tradicional Lusitana, ou a pessoa se afasta de nós, ou a pessoa é excluída do movimento. Assim tem sido tratado. Estas pessoas acabaram se afastando, algumas delas, dos nossos grupos, que eram grupos, não eram grupos da Casa de Aves, não eram grupos de sebastianismo, eram grupos do movimento, eram grupos da união de todos os movimentos monarquistas. As pessoas acabaram saindo, as lideranças, outros que ficaram, promovem debates desnecessários, forçam a desunião. São atitudes sectárias. Isso tem prevalecido, mas em alguns momentos há ondas coordenadas de ataques de hackers, pessoas que ou roubam grupos ou distribuem muito conteúdo muito ruim, indesejado, muitas mensagens. Bom, agora que nós estamos organizando a primeira plana das cortes, estamos recebendo esses ataques de todos os modos. Vou falar isso também na minha explanação, né?
as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas porque elas viram os seus grupos, estes grupos todos, e nós estamos identificando isso, estes grupos todos que surgiram e cresceram muito forte, né? Eles receberam apoio, eles foram patrocinados, eles receberam dinheiro, eles receberam alguma estrutura para crescer e se organizar como grupo e apoiar ações criminosas de milícias digitais que apoiam o atual regime republicano, que apoiam o atual governo ilegítimo. Isto está acontecendo dentro do movimento monarquista. Isto é um aparelhamento ilegal. Há vários monarquistas, várias lideranças que já estão com tornozeleira eletrônica, alguns foram presos, foram soltos, outros fugiram do país. Ou seja, as pessoas estão sendo investigadas por crimes, né? Não estou dizendo que não houve nenhuma condenação, não há ninguém criminoso, mas as pessoas estão cometendo sim crimes. E a Polícia Federal está investigando, está batendo na porta de monarquista, é isso que está acontecendo. Tem um comunicado, a Casa Imperial não endossa que se cometa nenhum tipo de crime. Existem movimentos super subversivos que atacam, ameaçam autoridades, né? Preparam acampamentos de guerrilha, cursos de guerrilha. Tudo isto está acontecendo. E essas pessoas são as mesmas pessoas que estão fazendo de tudo para que a restauração não aconteça. E muitos monarquistas verdadeiros, genuínos monarquistas, não sabem, não se dão conta ou não acreditam e estão seguindo estas pessoas que estão aparelhadas, que são patrocinadas por milícias digitais ilegais. Então, nós precisamos aumentar o nosso esforço em favor do diálogo, em favor da unidade, e é para isto que está este debate que nós estamos abrindo agora, é para isso que está este conselho que nós estamos organizando, e todos os meses nós voltaremos e debateremos e tocaremos os assuntos que não der tempo de tocar, vamos de novo, e aí eu peço que vocês preparem pautas, preparem teses e tragam para nós debatermos todos juntos, sempre no dia 15, começando à meia-noite do dia, sempre no dia 16, tá? Começando à meia-noite do dia 16 em Macau, em Timor, e terminando na meia-noite de 16 para 17, em Rio Branco, no Acre. Sempre vai ser assim. Então, nós precisamos resgatar estes monarquistas que estão sem alternativa, sem esperança, porque seguiram a um governo golpista, seguiram a um governo ilegítimo, que fez as pessoas acreditarem nele, que ele estaria moralizando o país, que estaria limpando, que abriria portas para a restauração da monarquia, que combateria um inimigo comum. As pessoas acreditaram nisto e hoje elas estão sem esperanças porque elas veem um movimento monarquista perdido, mas elas não sabem que nós somos o movimento monarquista e que nós estamos nos organizando, e esta é a outra pauta que eu propus, é sobre a nossa organização, sobre que o professor Loriel Rocha pôs um vídeo, né? O professor Loriel Rocha fala em Estado Maior, mas a gente preferiu chamar de primeira plana da corte, porque primeira plana da corte é sinônimo de Estado Maior, e é isso que a gente está fazendo, está seguindo o conselho do professor Loriel Rocha, estamos nos organizando, estamos criando vias para o diálogo, estamos criando formas de receber as pessoas e de construir a unidade do movimento. Vamos fazer uma coleção. Hoje não existe nenhum, pelo menos um sequer,
consenso nós não temos nem consenso sobre a restauração. Então a gente precisa construir estes consensos e ter uma coleção de consensos. E todos esses consensos vão fazer a unidade do movimento. Com certeza nós não teremos consenso sobre a chefia da Casa Imperial, quem deve ser o imperador, mas isto não nos deve impedir de fazer a restauração. Eu defendo e continuo defendendo, e esse movimento defende, eu acredito que isto venha a ser um consenso, de que nós levemos todos os assuntos que nós não temos acordo para uma corte, e que nesta corte se convoquem todos os príncipes, todas as pessoas que têm título de nobreza, que se convoquem elas, que se escute elas e que se proponham entre eles e que tirem os seus próprios acordos e que decidam quem deve ser o imperador, quem deve chefiar a Casa Imperial e quem deve ser o chefe da nova monarquia que nós estamos a restaurar. Eu tenho certeza que este é o único caminho. Se nós não fizermos a união, não haverá restauração, e nós precisamos nos unir e nos aliar com todos os monarquistas que pensem desta forma. Não adianta tentarmos com quem não quer a restauração, com quem passa longe do que é nobreza, com pessoas criminosas, com pessoas que defendem bandidos, com pessoas mentirosas, com pessoas que cometem crimes, que fazem ameaças. Estas pessoas não são monarquistas. Não há necessidade de lançar mão de nenhum desses recursos para fazermos a restauração. Basta nos unirmos como um povo. É só olhar os partidos políticos somados. O partido político mais popular tem perto de 10% de aprovação. Todos os partidos somados não chega a 30% de simpatia. Ora, o sistema republicano, o sistema político republicano não representa a população. O que representa a população? A religião cristã, o cristianismo representa 90%. A crença em Deus representa 95% da população. É neste ambiente ambiente virtuoso, que nós devemos construir este movimento. E é assim que eu encerro esta minha explanação de introdução e de abertura desta reunião de conselho deliberativo da primeira plana da Corte da Casa Imperial. Eu vou ainda fazer mais uma ou duas explanações dentro do debate e depois as considerações finais, onde eu vou aí comunicar quem vai ser a comissão. As pessoas podem se candidatar para serem os secretários, para participar da confecção da ata e a organização dos próximos encontros, tá? E mais detalhes eu exponho nas minhas outras explanações. Então, que tenham todos uma boa reunião, que desfrutem, que possam aproveitar bem, como se nós estivéssemos presencial. Infelizmente, nós não podemos. Mas que seja um momento lindo para todos, que reacendamos a nossa própria esperança na restauração e tenhamos força para levar esta esperança a todos os nossos confrades.